As primeiras palavras, eu estou pedindo para as meninas do museu entregarem para Vossas Excelências um material de apoio daquilo que eu vou falar aqui. E, se for possível também, presidente, quero já aproveitar aí, é regimental, o artigo 34, caso eu extrapole um pouquinho os 10 minutos, porque são assuntos bem interessantes, vou falar um pouquinho até da história de alguns bairros aqui do Guarujá também, umas coisas assim de algo de 5 minutos a mais, se necessário for. Então vamos lá. Estou aqui falando em nome do Museu de Guarujá, que é um projeto do CEDOM, Centro de Documentação e Memória, do qual eu sou presidente. É uma instituição que foi fundada em 22 de fevereiro de 2022, após 7 anos de informalidade. E no último mês de novembro, dia 22, nós inauguramos o Museu da História de Guarujá, com o apoio de 5 verbas impositivas conseguidas aqui, nessa casa, dos vereadores Vaguinho, Cirana, Anderson Figueira, Toninho Salgado e Rafael Vitiello, totalizando R$ 82.496,50. Essa verba é suficiente para que a gente faça o projeto até o mês de junho. E agora, na última oportunidade, onde os vereadores encaminharam verbas impositivas, que foi em outubro do ano passado, nós conseguimos mais R$ 35 mil do vereador Vargas e do ex-vereador Toninho Salgado, hoje vice-prefeito. Esse dinheiro será suficiente para levarmos o projeto, que é único na história do Guarujá. É uma cidade que tem 130 anos de história urbana e tem 523 anos de história desde a chegada aqui das primeiras caravelas. É uma data que até coincide com a cidade de Santos e São Vicente. Então, nós temos no mesmo dia, 22 de janeiro de 1502, a chegada dos europeus. Então, a partir daí, a gente começa a chamar isso de história. O que vem antes disso é pré-história. E a Ilha de Santo Amaro, então, tem uma pré-história já de 6.000 anos, ou um pouquinho mais, dos povos do Sambaquis. Muitos de vocês sabem, mas muitos também não sabem. Esses povos deixaram, assim, muitos registros aqui, são montanhas de ossos, conchas, esqueletos, e esses locais, alguns já praticamente totalmente destruídos, outros ainda preservados. O maior deles se encontra, o maior do Brasil e provavelmente o maior do mundo, segundo as estatísticas da USP, se encontra aqui no Guarujá, na Ilha Santo Amaro. Ele tem 100 metros de largura, 400 de comprimento e uma altura de 11 andares. Você imagina o que esses caras comeram de ostra, marisco e espinha de peixe que foi jogada ali. Gente, toda essa história está condensada aqui, nessa pilha de livros, nessa pequena pirâmide. Aqui eu tenho 1.500 páginas já publicadas. É um trabalho único, acho que é único até para falar de Brasil. Aqui tem uma obra que conta a história de 130 personagens, são 130 biografias em um único livro. Esse trabalho eu estou fazendo há 10 anos e sem apoio de ninguém, né? Tenho meus amigos que me ajudam aqui ou ali, mas o déficit do CEDOM hoje, em 3 anos, é de cerca de R$ 60 mil, o que é um valor de pinga, né? A gente pode falar isso em 3 anos, nós estamos falando de quase 40 meses, R$ 60 mil, um pouco mais de R$ 1.300, R$ 1.400 por mês, que eu, um deficiente visual, há 13 anos, estou colocando do meu bolso todos os meses. E eu não tenho vergonha de falar isso, não, tenho até muito orgulho, né? Então, hoje eu estou aqui, entre outras razões, para chamar a atenção dos vereadores, das vereadoras, para um projeto que não pode desaparecer. E dos munícipes, das pessoas que estão nos vendo. Nós compartilhamos o link dessa sessão em todas as nossas mídias, que atingem cerca de 15 a 20 mil pessoas. O CEDOM, né, o Centro de Documentação e Memórias, está assim, bem distribuído em todas as mídias sociais. E eu espero, com isso, com essa mensagem, chamar a atenção das pessoas, em primeiro lugar, para ir visitar o museu. Tem sido uma vergonha a visitação no nosso museu, são 5 meses.
está sendo até um desperdício de dinheiro público. E para mim isso está sendo muito difícil de lidar com essa situação, porque foi uma luta muito grande, foi uma batalha muito grande chegar até lá, e a municipalidade não tem demonstrado interesse. Alguns podem dizer, mas você está divulgando? Sim, eu estou divulgando, eu estou falando, eu estou ligando, eu já conversei. Na atual administração, ainda estamos com apenas 100 dias de governo, mas já conversei com todos os secretários das pastas pertinentes à cultura, história e memória, e as coisas ainda não começaram a andar. Só que eu tenho um problema e o Guarujá tem um problema também. Como eu disse, nós temos um prazo muito curto para fazer isso rodar. E assim, eu tenho dinheiro só até outubro. Então, uma das primeiras coisas que eu estou pedindo aqui para vocês é que eu percebo que depois de muitos anos, que eu tenho 45 anos de idade de vida pública, e 63 anos de vida, já conheci várias câmaras, várias formações. Essa é a primeira vez que eu vejo vocês trabalhando de uma forma rápida, unida. Isso tem sido muito bom. E eu espero que para o resgate, preservação e exposição da história e da memória do Guarujá, da história da cidade e da história da sociedade, isso também aconteça. Eu estou pedindo de vocês apenas 0,1% da verba impositiva, 0,1%, 20 mil reais cada um. Se isso for possível, capitaneado pelo Mário Lúcio, nós vamos manter o projeto do museu de forma permanente, com certeza, todos os anos, sem precisar ficar pedindo recursos extras. Enquanto isso não acontece, eu vou fazendo os meus livros, vendendo, e com esse dinheiro que eu arrecado, eu costumo colocar tudo lá no CEDOM, tudo lá no museu. E é isso, gente. Eu entreguei para vocês essa parte que eu estou falando das questões administrativas e de verbas para fazer esse projeto rodar. Hoje eu entreguei aqui para vocês também. Nós estamos com o 4º concurso literário. Hoje é o concurso mais importante de literatura da cidade de Guarujá. É o 4º ano, atende à rede pública municipal. E nós demos nos 3 primeiros concursos, bicicleta, tablet e skate, medalhas, troféus, né? E vamos fazer isso de novo. E esse dinheiro sai integralmente do meu bolso. Raramente eu consigo apoio. Esse ano eu já consegui 3 apoiadores, inclusive vocês estão de posse aí dos cartazes. Também trouxe o cartaz do museu, a Vitória está com ele, se a Vitória puder fazer a gentileza de mostrar. Cada um de vocês, vereadores, podem pegar um exemplar desse cartaz do museu para levar para suas instituições ou deixar no seu gabinete, que a gente precisa divulgar isso aí. Então, o concurso está aí, é uma realidade, a gente está inserindo a história da cidade no concurso. Então, teve um ano que é a história da minha rua, esse ano é a história do meu bairro. E vocês sabem, vocês que trabalham em bairro, sabem a importância que é isso. E a gente precisa colocar essa molecadinha para conhecer a história do Guarujá, porque no futuro eles vão defender, né, o nosso patrimônio. Nós ficamos perdendo patrimônio aí ao longo de toda a existência do Guarujá. Hoje você quase não encontra nada. Inclusive, também, aproveitando isso, vocês falaram aqui hoje, e é público e notório, vai existir a revitalização da Rua Mário Ribeiro, necessária. No entanto, existem 2 pequenos trechos de guias e sarjetas que têm mais de 100 anos. Na esquina do Hotel Ferrareto, vai até ali na farmácia, ao farmacêutico. Essas pedras têm uma história bem curiosa, bem interessante e ainda difícil de ser comprovada. Existia uma linha de trole que ia pegar isso na pedreira do Morro do Maluf. Eu estou encontrando esses fragmentos para poder depois montar um vídeo e explicar como é que funcionava. Então, eles lavravam essa pedra para colocar nas guias de sarjetas. Isso ocorreu a partir de 1908 até 1920 e pouco. E a gente não pode, nessa revitalização da Mário Ribeiro, perder esse patrimônio. É um pequeno patrimônio, mas é um patrimônio. Fica ali na esquina do Ferrareto, onde tem o ponto de táxi, e também fica ali perto do ponto de táxi, em frente ao Pão de Açúcar. São só esses 2 locais que detêm esse tipo de trabalho. Inclusive, é até bom tê-lo,
para mostrar para estudantes de engenharia, arquitetura, o pessoal que lida com saneamento básico, essas coisas, mostrar, olha como era feito, né? Um negócio que está lá funcionando há mais de 100 anos, acho que foi bem feito. Bem, isso posto, eu queria também, além de falar de museu, além de falar de todas essas questões, contar um pouquinho de história. E hoje eu trouxe uma coisa assim que pouca gente sabe. Nós tivemos aqui no Guarujá um nosocômio, né? Não é palavrão, viu, presidente? Não vai caçar minha palavra, por favor. O nosocômio, gente, foi o nosso primeiro hospital. E a história curiosa dele é que ele ficava ali em Vicente de Carvalho. Isso foi há 175 anos. Não existia sequer nem a Bocaina, nem a vila balneária aqui no centro. Mas a cidade de Santos escolheu aquele lugar para colocar ali um nosocômio. A doutora Adriana está presente? Sim. Então é a área dela. O Hospital Guarujá, ele fica às margens do rio da Pouca Saúde, né? Esse nome advém dessa instalação que era o nosocômio lá em 1850. As pessoas que estavam com doenças contagiosas eram trazidas da cidade de Santos para ficar ali, para ver se salvava. Não era para tratamento de uma forma como nós conhecemos hoje, era de isolamento. Nem tinha ainda, era mangue mesmo. Ali era uma gamboa, na verdade, nem é rio, né? É uma gamboa, era a gamboa do Juca, que acabou se transformando depois Rio da Pouca Saúde, porque as pessoas eram trazidas pelo porto, entravam ali pelo braço do rio e eram deixadas nesse local. E aí, curiosamente, passam-se 100 anos e nós encontramos ali um estabelecimento de saúde, né? No mesmo local. E isso tem, assim, umas coisas que eu demorei quase 5 anos para chegar nessa conclusão. Porque é difícil de encontrar documentação sobre isso, porque nós não temos aqui. Nós temos que recorrer a arquivos públicos de outras cidades. Então, essa é uma das necessidades que nós precisamos concluir após fixar o museu, é termos um centro de documentação, como eu criei o Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Mas precisa ter recurso. E aqui vocês produzem documentos todos os dias, e esses documentos precisam ser preservados para o futuro, né? Aqui mesmo aconteceu um caso, há 7 anos, quando se comemorou os 70 anos da Câmara Municipal, foi dada como a primeira vereadora da cidade, a vereadora Celeste. Na verdade, era um homem. O Celeste era homem. Então, para a gente não ter esses equívocos, a gente precisa ter essa documentação em ordem, né? Eu não sei se alguns de vocês estavam aqui na casa, né, 2018, porque foi quando fez 70 anos. Então, nós temos essas histórias, e essas histórias estão sendo contadas diariamente pelo SEDOM, nas mídias sociais, aqui nesses livros, né? E a gente precisa contar isso para nossas crianças, porque são elas que vão ser os nossos guardiões agora, em breve, porque nós já temos a natureza, a cidade está estragadinha, né? Mas a natureza ainda está legal. Então as pessoas confundem a natureza com a cidade, com a parte urbana. Aí eu fiz uma comparação também. Quantos minutos eu ainda tenho, presidente? Vocês me dão mais uns 2, 3 minutinhos? Então, aí, olha, nós temos uma situação bem curiosa. Em 1945, o Guarujá era conhecido como a Pérola do Atlântico, era linda, maravilhosa. E nós tínhamos menos de 1 dúzia de funcionários públicos aqui. E, nesse momento, no mundo existia a Segunda Grande Guerra Mundial. Cidades como Berlim, Varsóvia, Paris, né? Mas mais as cidades, principalmente da Polônia e da Alemanha, estavam completamente arrasadas. E o Guarujá era lindo, maravilhoso e era conhecido internacionalmente, visitado internacionalmente. O que aconteceu nesses 80 anos de lá para cá? Nós fomos perdendo patrimônio histórico, edificações, qualidade de vida, e eles conseguiram reerguer. Então, eu quero dar com isso uma mensagem para vocês, que nós temos condições de reerguer o Guarujá também. Só que precisa fazer um esforço de guerra, né? E a gente precisa conhecer a nossa história.
E aí que eu vim aqui também, hoje eu até provoquei o Sérgio Santa Cruz, falei, eu vou falar de você e você não peça questão de ordem quando eu falar. Porque o Sérgio fez aniversário recentemente, há 2 ou 3 sessões. Eu achei muito legal da parte dele, porque ele falou do pai e da mãe dele, com muito orgulho. E eu fiquei até emocionado, porque eu falei, puxa, que legal, né, ver uma situação que ele fala, não abro mão do meu domingo, domingo é do dia do meu pai e da minha mãe. Eu queria isso, ouvir isso dos guarujaenses, eu tenho que ter o dia do Guarujá. A gente tem que fazer por essa cidade, colocar cada dia alguma coisinha, nem que seja catar um papel da rua. São 300 mil pessoas, já pensou se cada um fizesse assim, como faz o Sérgio Santa Cruz, que dedica um dia da sua semana para ir conversar com seu pai, com sua mãe, tem orgulho da história do pai, né? A gente precisa ter orgulho do Guarujá. Porque é aqui que a gente vive, é aqui que vivem nossos filhos, vão viver nossos netos e bisnetos, né? Então é isso. A minha contribuição hoje está sendo dada deixando uma instituição para mostrar o passado, para mostrar o que nós tínhamos de qualidade aqui para servir de modelo para o futuro. Porque toda vez que alguém tem uma grande ideia, a chance de dar errado é 90%. E no passado tem ideias muito simples que deram certo. Né? Então, às vezes o passado é bom para a gente dar uma olhadinha lá e verificar o que houve de positivo, o que a gente pode replicar, o que a gente pode usar como base para ensinar, para vender para o turismo. As nossas fortalezas poderiam ser visitadas por turistas internacionais que vivem. Existe o turismo específico de fortes e fortalezas. Só que como que a gente vai mandar o cara para o Rabo do Dragão se o pessoal lá do entorno não deixa subir? Lá na fortaleza do Forte São Felipe, lá em São Luís. Aí vai para o Santa Cruz, teve já casos até de, infelizmente, um homicídio lá o ano passado, de uma pessoa que estava acampada lá perto da fortaleza. Isso vai para fora, vocês sabem melhor do que eu, notícia ruim viaja igual rojão, né? Então, gente, eu até estou falando acelerado, porque eu sei que vocês precisam reiniciar a sessão aqui. Eu quero agradecer, eu sei que eu já esqueci alguma coisa que eu deveria ter falado hoje, mas eu aqui vim como porta-voz do Museu da História do Guarujá. E se o museu pudesse falar, eu vou falar em nome dele aqui, apenas uma frase: não me desperdicem. Tá? Essa é a única frase que eu acho que o museu falaria aqui para vocês: não me desperdicem. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Sérgio Santa Cruz. Quero parabenizar o munícipe, nosso amigo Henrique, e falar aqui uma frase de Joaquim Pedro de Oliveira: um povo sem história é um povo sem memória. Parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, aqui pra gente. Vaguinho. Eu quero parabenizar o Henrique por manter viva a nossa história. Parabéns, tá bom, Henrique? Deus te abençoe e te dê força. Parabéns mesmo, tá bom? E só para uma das coisas que eu esqueci, agradecer a você pela moção, a Cirana pela moção do ano passado e também a você, Vaguinho, pela lei de utilidade pública, que nós estamos ansiosos esperando isso, para poder aí aumentar o nosso leque em busca de recursos, tanto no estado de São Paulo, como lá no MEC, como também em empresas privadas que exigem dessas instituições a utilidade pública. Deus abençoe, tá, Henrique? Parabéns. Muito obrigado. Irmão. Parabéns, querido. Meninas, me resgatem aqui, por favor, que a sessão precisa continuar.